Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Hoje nós outros vamos falar acerca de Gedeão. Gedeão que foi herói da fé. Homem que seguiu a orientação da palavra de Deus e pôde prevalecer sobre os inimigos de Israel de sua época. A Bíblia nos diz que o povo de Israel hizo lo malo ante os olhos do Senhor. Eles abandonaram ao Senhor. Eles se inclinaram a outros deuses, se volveram idólatras. Não seguiram a orientação da palavra de Deus. E quando uno não sigue a orientação da palavra de Deus, quando uno se aparta de Deus, então, normalmente, o mal prevalece sobre sua vida. Sim, porque quando nos alejamos de Deus, nos acercamos ao mal, ao diabo. Porque neste mundo existem apenas dois reinos: o reino de Deus e o reino do diabo. O reino da luz e das tinieblas. Não há término médio. Se a pessoa se acerca à luz, ela vai alejar-se das tinieblas. E se a pessoa se aleja da luz, ela vai acercar-se às tinieblas. E a verdade é que todo o que nós outros sembramos, nós outros cosechamos. Isso é inevitável. Se é bueno ou se é malo. Se sembramos lo malo, vamos a cosechar lo malo. Se sembramos lo que é bueno, vamos a cosechar lo que é bueno. A vida é hecha de decisões. E quando uno decide fazer as coisas a sua maneira, quando uno decide alejar-se de Deus, volver a espalda para Deus, inclinar-se a outros deuses, por suposto que vai sofrer as consequências, vendrão problemas sobre sua vida. E a raiz da desobediência do povo, porque eles se alejaram de Deus, vieram os madianitas e atacaram Israel. Eles se juntaram com os amalecitas, os pueblos do Oriente, e veniam como langostas e devastavam a terra de Israel, destruíam todo, destruíam os frutos da terra e não deixavam que comer em Israel. E desta maneira, empobrecia Israel em grande maneira a causa de Madian. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram a Deus, Deus les escutou. Deus tuvo misericórdia de seu povo e enviou a los filhos de Israel um profeta, el qual les dijo: assim ha dicho el Senhor, Deus de Israel. Eu os hice salir de Egipto e os saquei de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egípcios e de mano de todos os que os afligiram, a los quales eché de delante de vosotros e os di su tierra. E os dije: eu sou el Senhor vosso Deus. No temais a los deuses de los amorreus, em cuja terra habitais, pero no habéis obedecido a minha voz. Deus mostrou
ao pueblo o motivo porque eles estavam vivendo aquela situação, aquele drama. Porque, na verdade, não há maldição sem causa. Eles pecaram, eles desagradaram a Deus, eles se alejaram de Deus e agora estavam cosechando o que haviam sembrado. Pero Deus buscou a alguém que tivera uma fé pura, alguém que fora sincero em sua fé. E Deus encontrou a Gedeão. Gedeão que não era um soldado, não era um guerreiro, não tinha um exército. Gedeão que era um homem comum e corrente. Sin embargo, era um homem que creia em Deus. A um que tinha seus conflitos internos, como todos têm, pero ele creia em Deus. Seus padres lhe ensinaram a palavra de Deus. E ele era um homem indignado com aquela situação. E Deus viu que Gedeão seria a persona indicada, a persona correta para livrar ao povo. E Deus lhe enviou seu ángel. E seu ángel chamou a Gedeão e lhe disse: "El Senhor está contigo, varão esforçado e valiente." E quando el ángel do Senhor falou com Gedeão, que o Senhor era com ele, Gedeão respondeu: "Ah, Senhor meu, se o Senhor está com nós outros, por que nos ha sobrevenido todo isto? E donde estão todas suas maravilhas que nossos padres nos han contado, dizendo: não nos sacou o Senhor de Egipto, e agora o Senhor nos ha desamparado e nos ha entregado em mano de los madianitas?" Amiga minha, amigo meu, Gedeão não desagradou a Deus com estas palavras. Ele demonstrou na fé. Ele mostrou que não estava conforme à situação. Mostrou que creia em Deus, aunque não entendia porque todo aquilo estava sucedendo. Pero como já hemos dito, o povo se havia apartado de Deus e estava cosechando o que havia sembrado. E o Senhor disse a Gedeão: "Vê com esta tu força, Gedeão, e salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envio eu?" E quando o ángel do Senhor disse para Gedeão que ele salvaria a Israel, Gedeão disse: "Ah, Senhor meu, com que salvarei eu a Israel? É aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu el menor em la casa de mi padre." Observe você que Gedeão, naquele momento, mirou para sua condição, reconheceu que não era capaz, que não era nada, que não era nadie. Ele era de la família mais pobre. Ele era o mais pequeno de la casa de seu padre, não tinha nenhuma expressão em la sociedade. Gedeão era um don nadie. E ele começou a pensar: como? Como Deus me vai usar? Como Deus vai livrar Israel através de mim? Porque eu não sou nadie, eu não sou capaz. Gedeão tinha um problema. Ele tinha dúvidas. Ele se sentia impotente delante da situação. Pero Deus sabia. Deus conhecia Gedeão. Deus sabia que ele era de uma família pobre. Deus não estava equivocado, não. Deus sabia que ele era o mais pequeno da casa de seu padre. Deus sabe de tudo.
pero Deus lo estava escorrendo. Lo único que ele tinha que fazer era crer, era confiar, era lançar-se sobre a palavra de Deus, era actuar a fé em la palavra de Deus, porque esta é a clave para que podamos vencer em nesta vida. Quizás você que me escute neste momento, ser uma persona como Gedeão, uma persona que não tem muita expressão nesta sociedade, uma persona que não tem muito preparo, uma persona llena de dúvidas, de medos, uma persona insegura, quizás sempre ha sido menospreciado, rechaçado, sempre haja sido tenido em pouco, porque você é uma persona pobre, vindo de uma família pobre. Você é uma persona muito pequena, você se sente insignificante, pero amiga minha, amigo meu, actuando Deus, quem impedirá? Quem nos capacita é Deus, é o Espírito Santo. Ele nos dá condições para que podamos vencer as lutas, os problemas, as aflições desta vida, todos os problemas, porque através da fé podemos tudo. Através da fé todo é possível. Jesus disse que ao que crê, todo lhe é possível. E nós outros não temos que mirar para nossa condição. Temos que mirar para Deus, para o poder de Deus, a grandeza de Deus, porque é Ele quem hace a diferença em nossas vidas. Ele é quem hace a diferença em la vida de aqueles que creem, que confiam em sua palavra, em la vida de aqueles que lo sirvem, em la sinceridade do coração. Gedeão só tinha que vencer suas dúvidas, seus medos e rendir-se, entregar-se, ele 100% em las manos de Deus. E o Senhor disse a Gedeão: certamente eu estarei contigo e derrotarás a los madianitas como a um solo homem. Amiga minha, amigo meu, quando Deus está conosco, podemos tudo. Você pode tudo. A partir do momento em que você abra seu coração para Deus, a partir do momento em que você se apegue, se aferre à la palavra de Deus e comece a actuar movido por la fé, comece a poner por obra, poner em prática, a obedecer a palavra de Deus, e neste momento, o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. O Espírito Santo lhe fortalecerá. O Espírito Santo lhe capacitará para que você pueda vencer. Você pode ser um vencedor. Você só tem que crer. Por isso estaremos no domingo 12 de dezembro, orando, clamando, determinando que Deus haga a diferença em sua vida, haga um câmbio, uma transformação. Amiga minha, amigo meu, você pode ser um vencedor. Imagina você, Alberto Gedeão, por exemplo, não? Ele havia escutado falar que Deus havia usado a Moisés, havia livrado ao povo da esclavitud através de Moisés. Ele sabia que Deus havia usado a Josué e havia introduzido o povo em la terra prometida. Pero agora, Deus queria usá-lo para livrar o povo de las manos de los madianitas. Parecia algo demasiado grande,
Parecia algo, sabe, extraordinário, maravilhoso para ele, que era uma pessoa tão pequena, tão insignificante. Pero Deus queria usá-lo, e Deus o usou. E através dele, Deus livrou a Israel. Assim como Deus quer usar também a este amigo, gente, a esta pessoa que conhece a história de Moisés, de Josué, de Gedeón, conhece a história de los héroes de la fé, pero esta pessoa quizás não crê que Deus também la quer usar. Deus quer manifestar-se em sua vida. Deus quer ser honrado, glorificado através de sua vida. Deus quer mostrar a este mundo seu poder através daqueles que creem. E uno solo necessita crer e rendir-se a Deus de todo o seu coração. Y fue así, obispo, como Dios fue trabajando con Gedeón, porque Gedeón, pues según iba escuchando, a veces tenía sus dudas, tenía sus conflictos, se acordaba de los grandes hechos del pasado, pero no veía que pudiera ocurrir algo grande con él y con todo Israel. Pero conforme Dios iba hablando con Gedeón, él se iba fortaleciendo en Dios, hasta que él aceptó el plan de Dios, se entregó en sus manos y Dios lo utilizó de una forma extraordinaria para hacer un gran libramiento, para derrotar, para vencer a los enemigos. Y mucha gente que nos está escuchando ahora piensa, ¿pero Dios me va a usar a mí? ¿Dios me estará llamando a mí para dar una gran victoria? ¿Dios será que me considera para manifestar su poder, para hacer algo distinto a través de mí, de tal forma que sea convertido en una referencia, en un referencial, para que todos los que conozcan mi testimonio pues puedan glorificar a Dios? Y sí, la respuesta sí. Es sí, Dios quiere usarte, Dios quiere hacer algo grande contigo, pero tú tienes que creer. Elimina las dudas, elimina la negatividad y lánzate en la palabra de Dios, porque cuando alguien lo hace, obispo, Dios se manifiesta de forma magnífica e extraordinária. E esta campanha de Israel, esta hogueira santa que vamos a realizar no domingo 12 de dezembro, não é para todos. A verdade é que não é. É solo para os que creem. É para aqueles que estão indignados com a situação que estão vivendo. Para aqueles que não aceitam mais os problemas, o sofrimento, o dolor, o fracasso, a miséria. Você que crê em Deus e também tem que crer em você mesmo. Porque o problema de Gedeón era que ele creia em Deus, pero não creia em si mesmo. Pero quando ele superou as dúvidas e crejou e começou a actuar conforme a palavra de Deus, ele venceu, ele derrotou a los madianitas como a um solo homem. Deus lhe deu a vitória. Amanhã vamos falar um pouco mais acerca de Gedeón, que é muito importante que você compreenda todos os detalhes da vitória de Gedeón. Amiga minha, amigo meu, creia em você também. Creia que você ha sido escorrido, um elegido de Deus. Não é uma casualidade que você nos escute. Deus lhe está chamando, Deus quer ser glorificado através de sua vida. Deus quer ser a diferença em sua vida. Amiga minha, amigo meu, este domingo estaremos aqui com vocês, às 10 da manhã, buscando o Espírito Santo, o Espírito da diferença. Porque é o Espírito Santo que nos capacita para ser a diferença. Este domingo, venga com toda a sua fé, que sua vida cambiará. Sua vida será uma vida vitoriosa. Você vai a levantar-se, você vai a revertir esta situação que você está vivendo. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Vamos a priorizar o Espírito Santo
em nossas vidas. E se lhe ha gostado este mensagem, se lhe ha bendecido, se lhe ha dado fortaleza, comparta com seus amigos, com a família, para que eles também puedan reaccionar, puedan usar a fé e cambiar a história de suas vidas. Mañana regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta mañana.